Oi, 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 pessoal. Meu filho está fazendo uma tarefa e me interessou a metade desse vídeo sobre o que ele está estudando. Boa noite, filho. Boa noite. Você está estudando sobre o quê? Computador. Na aula, esse vídeo, né, do Chico Bento, ele fala sobre o Chico Bento e seu primo, né? O primo levou o computador para a roça, certo? E muitas vezes o primo dele está questionando com o Chico Bento sobre o quê? O computador. E Floresta. a natureza, né? Por quê? Porque aqui, ó, nessa imagem já dá pra ver. O primo dele já tá com cara de bravo. E olha o Chico Bento, sorrindo. Todas as coisas que ele está falando com o primo dele. Pra nós vermos. Uma coisa que eu quero explicar pro meu filho, e que eu quero que vocês também entendam. Que sempre a natureza, que é feita por Deus, ela fala muito mais alto do que qualquer... A tecnologia nenhuma é maior do que a palavra e as ações de Deus, porque Deus ele fez o mundo. E ele diz. E sobre como eu estava falando, né? O Felipe agora ele vai ler alguns versículos de Gênesis. Qual é, Felipe? No princípio, Deus criou os céus, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz e houve luz. E houve luz? Esse é o primeiro versículo de Gênesis do capítulo 1? Sim. Olha que bênção, né, Felipe? E ele disse isso, que haja luz e houve luz, né? E agora qual o próximo capítulo que você vai ler? Assim, pois, foram Qual o número do próximo capítulo? 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que eles há, e havendo Deus terminado o sétimo dia sobre sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de tudo a obra que tinha feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador tinha feito. Que bênção. Lindo, Felipe, você fazendo isso no seu rosto, que parece que você já mostra o semblante de Jesus. Porque o semblante de Jesus, assim é, o Rei, Rei dos Reis. Continuando sobre os versículos, parabéns, Felipe. Muito linda essa leitura. Como ele fala, né? Como age a luz. E sobre esse desenho que ele está terminando de ver, eu comecei a refletir, né? Sobre a alegria do Chico Bento nas bênçãos de Deus. E ao contrário do primo dele que estava falando sobre o computador e sobre a internet. Sobre o que fala tudo. Sobre o que fala sobre a tecnologia. E aqui no versículo 26 do capítulo 1, ele fala: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E ele também diz lá que todo ser humano que faça a sua imagem e a sua semelhança, que no versículo 28, e Deus os abençoou, ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os animais, os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre tudo que rasteja pela terra. Para vocês verem como que são as maravilhas de Deus. Para vocês verem que através de um desenho você consegue ver
como que é as bênçãos do Senhor em sua vida. Porque desde Gênesis capítulo 1, quando ele fala que não havia nada, né? A terra era sem forma e vazia, ele fez tudo em apenas 6 dias. Ele fez tudo o que existe nesse mundo, as maravilhas dele sobre os peixes do mar. Ele fez a terra, ele fez a luz, ele fez a luz e o sol, né? Que ele fez a luz e ele chamou ele fez a separação entre a luz e as trevas, né? Que ele chamou as trevas de noite e ele chamou o dia de luz. Porque nós temos a luz do mundo. Nós temos, quando você está com o sol resplandecendo sobre você, você vê que ele é tão forte, ele é tão claro, que ele clareia todo o seu dia. É o dia de você trabalhar, é o dia de você produzir coisas boas na sua vida, é o dia que você consegue construir novos sonhos, é o dia que fala que desde a manhã o Senhor, ele diz no versículo, porque ele diz que no versículo de Salmos 30, versículo 5, ele fala: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã, que aqui, como diz, como eu estava falando, cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Que nós não sejamos abalados por tudo que está acontecendo, mas que tenhamos certeza que Deus, ele fez, faz e fará maravilhas. E isso eu refleti nesse pequeno desenho, porque nesse desenho, como eu comentei com vocês, o primo do Chico Bento, ele estava irritado. Olha o rosto dele. Porque ele quis dar mais valor ao quê? A internet, ele quis dar mais valor à inteligência artificial, e o Chico Bento sorrindo. Por quê? Porque ele degusta das coisas que vêm de Deus. Então aí eu lhe pergunto, sobre esses versículos que eu li para você, você prefere seguir as coisas de Deus? Você prefere seguir as bênçãos de Deus que vêm da terra, né? Que vem do alto, mas ele quem fez, e ele fez nessa terra em que vivemos. Porque o Senhor, ele fala que bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, bendito seja o nome dele. Você prefere ficar como o primo do Chico Bento, ou você prefere ser como Chico Bento, que busca as belezas de Deus e a sua santidade? É assim que temos que refletir a nossa vida. É assim que temos que refletir o trabalhar de Deus em nossos momentos. Porque, como eu falei do sol, ele ilumina toda a sua vida. A luz do Senhor, ele ilumina toda a sua vida. E quando você está na escuridão? E quando você está sem luz na sua residência? E quando acaba a energia? Você se irrita como o primo dele. Você se ira como o primo dele está agora. Você fica irado, magoado. Você estressa, você tenta ligar aonde você estiver, a cidade que você estiver, você tenta ligar aonde abastece a energia para você, e na hora você fica irado, você começa a fazer as suas reclamações, você fala para eles: acabou a energia na minha rua, acabou a energia na minha cidade, eu preciso de luz, eu preciso de energia, eu preciso de uma vela. Muitas vezes as pessoas nem vela elas compram dentro da sua casa, e elas não têm vela para pelo menos iluminar pelo menos um pouco, por enquanto, em instantes. Uma vela, ela fica por instantes. Se você comprar um maço de vela, ela vai durar no máximo um dia. E a luz de Deus não. A luz de Deus é eterna. É para toda a vida. É para a vida que ele nos prometeu, que ele falou que ele irá, mas ele virá nos buscar. E ele disse que nós temos que ter essa confiança nele, que ele é a luz do mundo. Ele
Ele é o Senhor nosso Deus. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele fez, faz e fará maravilhas em nosso meio. Ele é um Deus que não dorme. Ele é um Deus que te vigia de dia e de noite. Em Salmos ele fala que ele cuida do seu deitar, do seu levantar. Ele sabe o seu agir, ele sabe os teus pensamentos. Antes de você nascer, ele também te diz que ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Antes do que você pensa, ele já sabe. E ele fala que os pensamentos dele são maiores que os teus. Então, quem somos nós para ficarmos irados? Quem somos nós para confiarmos num GPS? Quantas vezes, Felipe, mais uma pergunta. Quantas vezes pelo GPS nós se perdemos? Muitas. Quantas vezes nós se apavoramos por causa do GPS? Muitas. Quantas vezes nós estávamos indo para a chácara, ou para outra cidade, ou para a igreja, e nos deram a localização e nos perdemos? Muitas. Várias vezes, né? E todas as vezes que você seguiu o que está escrito na palavra de Deus, alguma vez você se perdeu? Não. Tudo que você tem aprendido desses 10 anos que você tem, tudo que você tem aprendido, que o Senhor ele fala assim, conhecereis a Verdade e a verdade nos libertará. glória a Deus. Tá vendo como você já é um menino sábio e de coração puro como Davi? Porque é assim que Deus fala, que temos que ter um coração puro como Davi, que temos que aprender a palavra de dia e de noite. Se você seguir a palavra de Deus, você vai conseguir ter uma boa vida ou uma má vida? Um bom caminho? E se você for seguir só o GPS, só o que o mundo te oferece? Não. Um mau caminho, né? Uma má conduta. Então temos que fazer o quê? Obedecer. Obedecer a palavra de Deus, não por obrigação, mas de coração. Você concorda comigo, meu filho? Certo? Então que possamos ir até o fim, porque o caminho é longo, o caminho é estreito, mas o caminho é o alvo, que é Jesus. E Jesus ele virá para buscar a sua noiva, e nós somos o quê? A noiva, porque ele é o noivo, né? E nós iremos para a glória. Eu não sou mulher. Não, Felipe, eu sei que você não é mulher. É assim que diz a palavra de Deus, que ele vai vir buscar a sua igreja. Nós somos a igreja de Deus, ele vai vir nos buscar. Eu vou ler para você, Felipe, como todos aqui também vão saber, que ele diz assim, no Apocalipse 1, versículo 7, ele fala assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém? Amém? Sim. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, eu e você somos a igreja, certo? Sim. Nós somos a igreja? Sim. Então, ele vai vir? Nos buscar. Amém. Então, temos que seguir a palavra de Deus, se arrepender dos nossos pecados, obedecer ao Pai, porque ele é um Deus bondoso e de boas obras, como falou no primeiro capítulo de Gênesis, não foi? Que no 7º dia ele descansou por quê? Por causa das suas boas Ações. obras, né? Ações. Isso, então as ações que ele fez, eu e você. Então, se somos seres vivos aqui na Terra que ele nos fez com a sua forma, a sua formosura, que ele fez nós, que ele fala que nós somos únicos e fomos escolhidos pelo ventre, antes do ventre da nossa mãe, o que ele disse? Que ele nos Salvou. escolheu, né? Então, que possamos entender que fomos escolhidos E muito também antes. salvou. Isso, ele nos salvou porque falou aqui, ó. Aqui em Apocalipse ele falou isso. O capítulo 6, ele fala... 5, desculpa. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para os céus, o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para todo o sempre. É isso que ele diz, da nossa salvação, da nossa libertação. Parabéns, Felipe.
temos que ler todo dia a palavra, porque a promessa do Senhor em sua vida é ser um pregador da palavra. Eu já não sou pregadora, eu já sou uma cantora que canto para a glória de Deus. Não tenho CDs gravados, mas para a glória de Deus eu louvo e adoro o nome dele, como disse Davi em Salmos, que nós lemos também. Então temos que seguir o quê? O caminho, seguir a Cristo, seguir a Deus e fazer sempre boas ações, porque o Senhor ele fez boas ações em nossas vidas. Então seguirmos somente o alvo, não seguir a internet, não seguir palavras do ser humano, mas seguir a Bíblia, porque através dela você vai conseguir a salvação. E se arrepender dos nossos pecados, para que possamos ser salvos, amém? Você gostou, Felipe? Eu também. E por um desenho, tá vendo como que Deus ele abre os nossos olhos da fé? Como que Deus ele é maravilhoso? Porque em pleno desenho de apenas alguns minutos, de um estudo seu, Deus ele nos revelou a palavra dele através da Bíblia. E nos mostrou o quanto ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esse é o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o nosso lar e o seu lar. Que Deus abençoe a todos que estão nos hospitais. Que temos orado por todos. Que Deus abençoe todos. Todos nos hospitais, todos que estão nas ruas, todos os necessitados, e que possamos estar atento à palavra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos e tenha uma excelente e maravilhosa semana, constituído da graça de Deus, a misericórdia de Deus, e não esqueça que o Senhor é bom e Maravilhoso. a sua misericórdia dura Para sempre. Amém. Um grande Beijo. abraço para todos e beijo.